Lição número 848. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atamu taslim. Wa ba'd. قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de termos abordado na aula passada a questão da esterilidade e nascimento de uma menina como causa de discórdia marital, que ficou explanado na aula passada, hoje nós vamos falar de como resolver divergências entre cônjuges. Como resolver o problema? Estamos aqui a falar de discórdia marital e não falamos ainda como resolver essas discórdias. Antes de nós entrarmos nisso, é bom deixar claro que a resolução de um problema nem sempre nós vamos encontrar explícita ou mencionar de forma taxativa que a resolução somente é deste e daquela forma, não há outra forma. Não, nós não vamos encontrar isso, mas sim a resolução tem também a ver com a experiência da pessoa, né? O juiz, a pessoa que está a resolver o problema, a sua experiência, a sua habilidade, a sua capacidade de ouvir as partes e, de acordo com a experiência, poderá dar uma solução e que esta solução ou uma alternativa, que esta alternativa pode ser uma solução, obviamente, para este problema, resolvendo o problema. Portanto, tem muito a ver também com a experiência da pessoa que está a resolver. Este é o primeiro ponto. Segundo, as partes devem querer efetivamente resolver o problema. Se uma das partes não estiver interessada em resolver o problema, este problema não vai ser resolvido, mas sim as pessoas vão ficar simplesmente a dar volta, vem para aqui, vai para ali, e isso vai levando somente mais tempo e o problema não ficará resolvido. Nesta questão, começaríamos dizendo que nenhum casamento é salvo, não é, do ocasional ou até às vezes frequente desacordo, não é, e discórdia marital. Portanto, uma discórdia que por vezes arruína, não é, ou que arruína temporariamente a paz, o conforto de ambos, não é? Queremos aqui dizer do marido e da esposa. Independentemente de saber se uma luta era inevitável ou se o casal poderia arranjar uma outra alternativa de sair dali de que enfrentam, não é? Se uma luta rara ou apenas uma sequência de lutas, nós vamos ver que o Islã forneceu sempre uma solução, uma alternativa ou um roteiro para a segurança. E nós vamos ver que estas alternativas têm o propósito de evitar o maior desastre, que é o divórcio. O propósito é evitar este divórcio, não é, que poderá acontecer se este desentendimento, esta discórdia não for resolvida. No Corão, Allah subhanahu wa ta'ala guia-nos, não é, trazendo etapas para a resolução de problemas, para a resolução de conflitos. Portanto, nós vamos encontrar no Corão essas etapas mencionadas que o marido, por vezes, terá que tomar para trazer de volta não apenas a normalidade, mas trazer também harmonia, não é, para o casamento e que temporariamente este casamento deixou de ter esta harmonia, portanto, acabando descarrilando, não é, por causa das brigas e por causa das discussões. Quando surge um desacordo, quando surge
uma lide, quando surge, não é, uma discórdia, não é, no relacionamento, portanto, a situação piora quando a esposa, não é, falando casos mais práticos, quando a esposa começa a se rebelar, não é, e desobedecer o marido. E isto causa muitas das vezes, não é, a ira, a fúria no marido, que por vezes até a relação que poderia ter um bom fim acaba se alastrando, se alongando por muito mais tempo por causa, não é, desta mesma rebelia que muitas das vezes nós vemos as nossas irmãs a optarem por esta conduta. Quando a situação do gênero acontece, nós vamos olhar o que o Corão incentiva para nós darmos esses passos como solução ou alternativa para a solução dos nossos problemas. O Corão aconselha-nos a aconselhar o nosso cônjuge. Aconselhar. Allah subhanahu wa ta'ala menciona isto no Surah. Allah subhanahu wa ta'ala menciona este incidente no Surah 4. Versículo 34. Allah diz: Ar-rijalu qawwamun. Está falando Surat An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Os homens são protetores, né, das mulheres. Os homens são os protetores das mulheres. Bima faddala Allah, por causa daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele, não é, dos seus bens que ele tem que gastar e sustentar a sua esposa. Portanto, eles são protetores das mulheres. Portanto, em questões, não é, de elogio, Allah subhanahu wa ta'ala, de forma que Allah elogiou as mulheres, Allah diz: "Fassalihat", as piedosas, não é, qanitat, obediente, hafidhatu lil ghaibi bima hafidha Allah, não é, que protegem, não é, as pertences do marido na sua ausência. E Allah diz em seguida: "Wallati takhafuna nushuzahunna", quanto àquelas que vocês receiam da sua rebeldia, aquelas que vocês receiam, não é, a teimosia, não é, a desobediência. Nushuzahunna faidhuhunna, Allah diz: aconselhai-as, aconselhar, não é? E este conselho pode ser direto do marido, ou se você acha alternativa é chamar alguém para aconselhar, isso também pode servir. E isto serve para o homem assim como para a mulher. O homem poderá aconselhar a sua esposa ou poderá arranjar pessoas mais crescidas, mais idôneas para aconselhar, não é, a sua esposa, ou pessoas que nós sabemos que esta pessoa poderá, a minha esposa poderá ouvi-la. Então, nós temos que optar por este caminho de aconselhar. A mulher vê que o marido está a seguir um caminho errado e se ela for a falar, o marido não vai escutar, ela também poderá arranjar pessoas para conversar com o marido, para aconselhar o marido. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Faidhuhunna", aconselhai-as. "Wahjuruhunna fil madaji'". Esse é o passo seguinte. Se isto não servir, não é, deve existir separação. Separe, não é, do seu cônjuge, do seu leito. Não dorme juntos. Separa. Este é um sinal que mostra que há insatisfação no relacionamento. Nós vemos que as pessoas partem logo para a agressão e vemos o casal a brigar, optar por caminhos desaconselháveis, que isto tem consequências graves, não é? Optam logo pela agressão. Allah subhanahu wa ta'ala deu aqui passos a aconselhar, não é? Se você acha que isso já não serve, não está a servir, não é? Outro passo é separar na cama. Não há preenchimento de necessidades carnais. Por causa de um problema que existe, deve ser resolvido este problema. E não partir para a agressão por causa, não é, da discórdia, o mal entendimento que existe no relacionamento. E Allah subhanahu wa ta'ala diz depois: "Wadribuhunna". Wadribuhunna, alguns dizem que é bater. Bater na mulher, não é? Alguns traduzem desta forma e deixam a coisa desta forma. O bater aqui que se pretende, não é uma repreensão, repreender. Porque se nós formos a falar do termo bater que vem no Corão, o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou isso no hadith: "Darb ghayr mubarrah", não é? Aquele bater que não aleja,
que não fere. E o hadith explica com o miswak. Obviamente isso não é para bater e para aleijar. Ninguém, se nós optamos por isso, porque queremos educar alguém, queremos magoar ou machucar, isso não machuca ninguém. Então o propósito aqui era se enfatizar para repreender a conduta, não é, do cônjuge, da esposa neste caso, para fazer com que ela não opte por este comportamento, e as pessoas mais velhas obviamente poderão participar nisso para ajudá-la a perceber, não é, do passo errado, e se ela achar que estiver certo, é no momento de conversa que elas poderão se entender, que nós poderemos até mencionar na próxima aula. Allah subhanahu wa ta'ala diz nesta parte de ter as pessoas a aconselhar. Se isso não servir, Allah diz: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Chamar um indivíduo da família dele e um indivíduo da família dela, que essas pessoas deverão servir de interlocutor para resolver este conflito. E Allah diz: إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Se este casal quiser reconciliar, Allah vai facilitar para que haja esta reconciliação. Portanto, na próxima lição, inshallah, iremos desenvolver mais este aspecto, não é, de enviar, de chamar duas pessoas, uma de cada lado, para poder fazer entender este casal e poder se reconciliar. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos todos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.